Seja bem-vindo a mais uma aula do curso AllPro, nosso módulo 1, nossos conceitos fundamentais. Estamos avançando nessa base. Essa base é importante para você ter uma boa formação. Então, nessa oitava aula, a gente vai começar a falar já dos nossos sistemas fotovoltaicos. Então, nós vamos já amadurecendo essa ideia, já vamos ganhando experiência no assunto, né? Então, a gente falou um pouquinho de conceitos físicos, falou um pouquinho do mercado e agora a gente vai falar de sistemas fotovoltaicos propriamente ditos. E na aula de hoje, o tema vai ser a gente entender bem a diferença entre sistemas de aquecimento solar e sistema de geração solar fotovoltaica, que é o tema da nossa aula. Beleza? Então, é isso aí. A nossa aula número 8, sistemas fotovoltaicos. Então, começo com uma pergunta, né? De novo, sempre eu gosto de começar com uma provocação. O que é um sistema de geração fotovoltaico? A gente ouve muito falar em energia solar, ouve muito falar em célula solar, em módulos, só que o nome correto, né, é um sistema de geração fotovoltaico. Esse nome não é muito comum, mas é o que ele é. Então, uma abreviação, e eu vou usar ela muito durante esse curso, né, para ganhar tempo, então, para nome muito grande, sistemas de geração fotovoltaica. Então, eu vou usar o SFV, né, sistema fotovoltaico, e se você vai encontrar isso muito em inglês, PV System, né, PV de foto, P-H-O-T-O, voltaic, fotovoltaic, em inglês é PV, e System, PVS. Tem como o sistema fotovoltaico, ele tem como principal objetivo converter luz em energia elétrica, tá? E ele é diferente dos sistemas solares de aquecimento de água justamente por causa disso aí. Dependendo do tamanho de um sistema de geração fotovoltaico, você pode classificá-lo como um sistema de microgeração distribuída, são os menores sistemas de até 75 kW pico, um sistema de mini geração distribuída, que está na faixa de 75 kW pico até 5 MW pico, e as usinas geradoras, né? Então, usinas de grande porte que estão acima de 5 MW pico. É importante a gente entender bem a diferenciação entre o aquecedor, o sistema de aquecimento solar, os aquecedores solar, as placas de captação de calor. São sistemas que têm essa cara aí, ó. Eu coloquei uma foto aí de um sistema de aquecedor solar. Então, você observa que ele tem a placa de captação de calor e de transferência desse calor também para a água, né? Tem, então, água circulando ali em sistemas tipo uma espécie de serpentina. Elas vão ficar armazenadas nesse reservatório térmico. Isso aí é uma espécie de garrafa térmica gigante e armazena a água quente. Já o nosso sistema solar fotovoltaico, ele é bem diferente, né? Então, ele é composto de... A gente vai falar detalhadamente de cada um desses módulos, dessas peças, desses componentes, eu vou falar detalhadamente. Então, vai ter um momento adequado para isso daí. Mas agora, só para a gente classificar e entender bem a diferença de cada um, eu coloquei a ilustração aí de uma casa. No telhado tem alguns módulos de captação. Esses módulos, né, que são popularmente conhecidos como placas solares. Então, esses módulos eles ficam arranjados e ordenados formando um painel solar. E aí embaixo tem alguns equipamentos que são importantes. A gente vai falar de cada um deles e tudo, mas ali a gente pode ver inversores, pode ver as caixas de proteção, chamadas string box, pode ver sistemas de bateria, quando é o caso, quando não é conectado à rede, e o medidor aí bidirecional, quando é o caso de ser conectado à rede. Então, esses componentes, não se preocupe em entender, em aprender isso tudo agora. Vai ter um momento que a gente vai voltar e vai falar bastante de cada um deles. E o importante agora é realmente fazer a diferenciação entre os dois sistemas, que eles são muito confundidos pelo cliente, pelo público em geral, pelo público mais leigo.
E aí, falando mais um pouquinho de aquecedor de água, né? A função dele, como o nome já diz, apenas aquecer água. É uma tecnologia mais consolidada já no mercado. Ela já está aí há mais de 10 anos, comercialmente vendida, diria talvez até chegando a 20 anos já nos telhados das casas. Já tem empresas aí estabelecidas há muito tempo nesse mercado. É uma tecnologia bem mais simples, né? Ela não envolve praticamente nenhuma eletrônica, né? Não tem nada elétrico também, não tem nenhuma necessidade, e por isso os profissionais da área de elétrica, né, como eu, não estiveram muito próximos e acabam que não participaram muito do estabelecimento, né, dessa tecnologia de aquecimento de água aí. É claro que hoje muitas empresas de energia solar, elas oferecem as duas soluções de conversão e produção de energia elétrica e de aquecimento de água também. Tá? Inclusive, esse é uma dobradinha, é um casamento muito interessante. Né? Muito interessante. Você tirar a parte de utilização de energia elétrica dos chuveiros já diminui bastante a capacidade de um sistema fotovoltaico. Bastante. Então, se puder instalar o aquecedor de água solar junto com o sistema de geração fotovoltaico, é o casamento ideal. Beleza. Possibilidade de uso, né? Existe a possibilidade de uso imediato, então, em tempo real, enquanto essa água está sendo aquecida de dia, né? Tem calor ali do sol incidindo nas placas e está havendo a troca térmica e aquecendo aquela água, ela pode ser utilizada imediatamente. Mas também ela pode ser armazenada, né? Existe aí o reservatório, né? Você pode ver nessa figura aí, existe o reservatório que mantém essa água quente para ser utilizada durante a noite e durante dias também que não houver incidência de calor solar nessas placas de captação, né? É uma tecnologia que apresenta um preço menor, tá? Comparada com a energia solar, tem um preço menor, e com isso aí ela tem um ROI, que é o Return of Investment, que é uma sigla em inglês que significa retorno sobre o investimento, significa o cálculo do tempo que esse equipamento leva para se pagar, que o tempo que esse sistema leva para retornar para o cliente que fez a compra uma economia igual ao preço do equipamento, né? Também chamado de payback. Então, esses equipamentos apresentam um retorno sobre o investimento mais rápido, aí na faixa, diria, de 2 a 4 anos, mais ou menos. E aí eu coloquei uma figura capturada aí do Google Shopping. Então, eu simplesmente digitei lá aquecedores de água, sistema de aquecimento de água, preços, e me apareceu isso aí, só para a gente ter uma ideia, né? Só para ter ideia de valores. Então, um reservatório aí para aquecimento de solar de 400 litros custa R$ 2.948. Já para 600 litros horizontal, R$ 4.000. As placas coletoras de alumínio de 2 metros quadrados, 683, uma de 1 metro quadrado, 459. Então eu tenho visto aí, em média, sistemas com 6 placas de 1 metro quadrado, ou 6 ou 8 placas. Então, diria 6 a 8 metros quadrados, a gente pode fazer uma conta aí bem grosseira, um sistema completo desse aí para uma residência de 3 quartos, 5 a 6 pessoas, 5 a 6 a 7 pessoas, na faixa de R$ 10.000, um cálculo bem estimado, uma estimativa. Já o gerador solar fotovoltaico, que é o nosso interesse, que é o tema, né, do nosso curso aqui, ele produz energia elétrica, né? Ele converte luz em eletricidade, é o termo mais adequado, né? Porque a gente já viu na aula passada que a energia ela não é produzida, ela não é criada, né? Ela simplesmente é convertida de uma forma em outra. Então ela é convertida da forma de luz em eletricidade. Existem muitas aplicações para o sistema solar fotovoltaico. Então, diferente do sistema de aquecimento de água, que ele produz apenas água quente, é uma única aplicação,
É claro que você pode dizer, ah, não, mas produz água quente para banho, produz água quente para máquina de lavar roupa, produz água quente para pia, para lavar a louça com água quente, etc. Então, realmente, muitas utilizações mais para um único bem, né, para um único produto ali que é a água quente. No caso do gerador solar fotovoltaico, ele tem muitas aplicações. Por quê? Porque tudo que usa eletricidade é uma potencial aplicação. Então, você converte luz em eletricidade e deixa essa eletricidade disponível na residência aí, ou na instalação elétrica para ser utilizada. Então, pode ser utilizado em iluminação, em qualquer eletrodoméstico, em máquinas elétricas, né? E até mesmo para o aquecimento de água também. Então, você pode usar um chuveiro também elétrico. Apesar de não ser indicado, né, como a gente já falou um pouquinho antes aí. Não é indicado porque a potência do chuveiro era muito alta, e aí ela vai acabar tornando o sistema fotovoltaico muito caro. E o sistema fotovoltaico, vamos dizer assim, ele faz o que o aquecedor solar não faz, porém o aquecedor solar não faz o que o sistema fotovoltaico faz. O que eu quero dizer com isso, né? Ficou meio confuso, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, já que o sistema fotovoltaico faz o que o aquecedor faz, e mais ainda, ele é um sistema mais nobre, é uma energia mais nobre, é uma tecnologia mais nobre e é mais cara, por isso ela acaba sendo mais cara. E o aquecimento de água, já que ele não faz a produção de energia elétrica, não faz o que o fotovoltaico faz, ele tem que ter o seu lugar garantido lá e ele é mais barato. Então você não vai, vamos dizer assim, gastar quilowatt pico de sistema fotovoltaico aquecendo água. Deixa o aquecimento de água para o sistema mais, vamos dizer assim, mais arcaico, né? Não, arcaico não, foi com uma palavra ruim, mas o sistema menos sofisticado. Menos sofisticado. Seria isso daí a ideia. Beleza? Tá entendido essa parte aí? Então, prosseguindo. O sistema solar fotovoltaico, como eu falei, ele é mais caro, né, comparado com o sistema de aquecimento de água, porque ele tem muito mais tecnologia envolvida. Tem a tecnologia da conversão da célula fotovoltaica, tem a tecnologia do processamento dos sinais, dos inversores de frequência, tem a tecnologia da medição e da tarifação e do controle bidirecional de energia, né? Energia que vai para a rede, energia que vem da rede. Se for um sistema isolado, ele tem ainda a tecnologia das baterias, tem a tecnologia do controle dessas baterias, manter essas baterias carregadas ou não. Então, tem muita coisa e acaba com isso apresentando um ROI, né? Um retorno sobre o investimento, bem mais longo. Então, na faixa de 3 a 10 anos. Aí você vê que é uma faixa também bem ampla, né? Então, eu como engenheiro, eu me incomodo a ver assim, 3 a 10 anos não tem informação útil aí. Afinal, o que? 3 é muito diferente de 10 anos. Mas é o que é, não tem jeito, porque cada projeto tem que ser bem estudado, e o ROI ele varia bastante dependendo da aplicação, dependendo do projeto, dependendo de como esse sistema ele é implantado. E graças a Deus que é assim, ainda bem que é assim, porque a nossa capacitação aqui em energia solar, em projeto de energia solar, vai fazer com que nós consigamos detalhar isso bem aí para frente. Então, garante, vamos dizer assim, a nossa empregabilidade, esse ROI ser tão amplo assim, essa faixa. Porque se fosse uma receita de bolo, né? Por exemplo, o kit de 5 kW tem um ROI de 3,5 anos. O kit de 10 kW tem um ROI de 3 anos. Se fosse fácil assim, estava todo mundo fazendo, né? E aí, é claro que eu não gosto que as coisas sejam complicadas e criar complexidades desnecessárias, não é isso que eu estou falando, mas já que existem essas peculiaridades, essas particularidades e é complexo, vamos valorizar a nossa formação, né? Então, é isso aí. Seguindo, eu coloquei também uma captura de tela aí do Google Shopping, só para ter ideia de preços. Então, olha lá,
um kit gerador solar completo veio R$ 23.990, um kit de 3,2 kWp. Não vou entrar em detalhe de qual é o inversor, de qual é o módulo, tá? Não vou entrar nesse aspecto agora, é só uma ilustração, tá, gente? A gente vai falar na parte lá de instalação, principalmente na parte do módulo empreendedor, onde você vai ter uma preocupação nos valores, nesses preços aí, conseguir tabelas mais baratas, fornecedores mais baratos. Aí vai ser, naquele momento lá, vai ser o momento de se discutir preço. Agora é só uma ilustração, curiosidade. Aí acabou vindo, aí eu tô vendo agora aqui que acabou vindo um kit que não tem nada a ver, né? Um kit painel solar com carregador para celular. É um gadget, uma brincadeirinha aí de baixíssima potência, então só para ilustrar também, então não tem nada a ver. Estou falando dos kits realmente fotovoltaicos para instalação em telhado e para ligar na rede elétrica. Tem um outro aí, kit de conexão à rede VEG 1.8, 16.800, um painel, o preço ali de um painel, na verdade, ele quer dizer módulo solar fotovoltaico Ingle, 275 watt pico, tá por R$900 no Mercado Livre e por aí vai. Então isso aí são exemplos de preço, só para você ter, né, a noção e perceber como ele é realmente mais caro comparado com o sistema de aquecimento de água. O gerador solar fotovoltaico, ele tem por fonte de energia a luz do sol, a claridade, a luz, e não o calor do sol. Então eu coloquei essa imagem de uma estação de pesquisa da Bélgica, né? A Princesa Elizabeth, o nome dessa estação aí. Ela fica na Antártica. Para você ter uma ideia, ela fica na Antártica. Então, assim, se fosse um sistema e ela tem 100% da energia, ela é renovável, tá? Então você está vendo aí os painéis de captação solar aí na frente, tem alguns em cima também lá no telhado, mas ela tem também sistema de aproveitamento de energia eólica, de vento, e ela é 100% a produção de energia para a estação. Lá tem em média 20 pesquisadores trabalhando nessa estação, e então, assim, se dependesse do calor para gerar energia elétrica, você percebe que não existiria energia solar na Antártica, que é lugar mais frio do que o Polo Sul, né? Talvez mais frio que o Polo Sul, só o Polo Norte, não sei, mas os dois lugares mais frios do planeta. Então, se tem uma estação na Antártica usando energia solar, é porque não depende realmente de calor. E ela depende de sol. Agora, é claro que os níveis de radiação solar na Antártica não são tão favoráveis como, por exemplo, no Brasil, né? Obviamente, o Brasil está no cinturão solar, como a gente viu aí em algumas aulas passadas. O Brasil está numa região de grande incidência de luz solar. A Antártica não, ela é muito pouco. Inclusive, tem época do ano que é noite constante, 24 horas de noite. Mas o que acontece é que quando tem luz disponível, eles aproveitam. Inclusive, aproveitam até com um rendimento maior do que aqui, tá? Porque a temperatura ela influencia negativamente no rendimento do módulo. Então, um módulo que funciona no Brasil, ele tem um rendimento. O mesmo módulo funcionando na Antártica, ele tem um rendimento melhor, tá? A eficiência dele é melhor. O problema é que a quantidade de luz que chega lá é bem menor do que a quantidade de luz que chega aqui. E aí eu falei daquela estação da Bélgica, né? Mas a estação brasileira também, ela utiliza energia solar. Então tem sistemas de captação solar também, tanto nessa estação Comandante Ferrari, nessa antiga, nessa ex-estação que não existe mais, né? Porque ela pegou fogo e foi destruída, infelizmente, mas também na estação que está sendo construída atualmente pela Marinha lá, também é prevista energia solar para a estação brasileira, né? Porque é muito caro, é muito complicada a logística para se levar energia para a Antártica. Imagina, lá não chega, obviamente não chega poste lá, tá?
Isso você deve imaginar, não chega a energia elétrica via poste. Então, a energia que tem lá é de geradores a óleo. Inclusive, foi até problemas na parte de geração e no gerador e no combustível que causou um incêndio que destruiu a estação. Então, assim, é complicado. É complicado. Tem que levar óleo diesel para lá, tem que armazenar, tem que estocar. Não é toda hora, não tem frete, não tem entrega dos Correios lá, não tem entrega da Federal Express, né? Então, assim, é uma operação custosa e demorada e trabalhosa levar energia. Então, se ela puder ter uma geração própria lá, eles fazem de tudo. Mas beleza, gerador solar fotovoltaico também tem a sua utilização que pode ser imediata, né? Se você estiver gerando e consumindo essa energia durante o dia. Então, se tem sol, está gerando e você pode utilizar a energia imediatamente, ou você pode armazenar. Essa energia também pode ser armazenada e as formas de armazenamento são baterias. Tá? Então você vê aí um banco de baterias típico que é utilizado em sistemas isolados, e esse banco de baterias aí é nacional, é brasileiro, você encontra isso aqui no Brasil. E eu estou mostrando também as baterias chamadas Powerwall, que são baterias fabricadas pelo Tesla, que é a mesma empresa que fabrica o carro elétrico, do mesmo nome, Tesla, do empresário Elon Musk. E eles investem forte no setor de energia solar também e produziram essa bateria aí bem mais bonitinha do que essas outras aí, né? Nos Estados Unidos ela tem um preço bem acessível, tá? Na faixa de menos de $5.000, tá? São baterias aí até de 10 kWp. São baterias bem... substitui todo esse banco aí e mais. Então, uma bateria dessa branquinha aí, você está vendo duas, uma delas é suficiente para uma residência, né? Para um sistema com sobra, com bastante sobra. E é isso aí. E outro sistema de armazenamento, né, que nós temos é a rede elétrica. Eu coloquei a imagem de um medidor bidirecional. Então, o que eu quero dizer com rede elétrica sendo um armazenamento? É porque se você tem um sistema que está gerando durante o dia e você não está usando, você pode guardar essa sua energia na rede elétrica. De que forma? Ela é enviada para a rede elétrica e aí a sua concessionária ela vai distribuir essa energia para quem estiver precisando naquele momento. É como se você estivesse emprestando para a concessionária. E no período que você precisar, por exemplo, à noite, né, que o seu sistema não vai estar gerando, mas você pede de volta aquela energia que você emprestou. Então aí a concessionária te devolve. Isso é o sistema de compensação energética, né? Compensação e troca energética. Você empresta e depois recebe de volta. A gente vai falar bastante também disso aí. Mas a ideia agora é que a rede elétrica pode funcionar como um estoque, um armazenamento da energia que você gerou. Beleza? E isso aí evita com que nós tenhamos que utilizar baterias nos sistemas conectados à rede. Então, se o seu sistema puder ser conectado à rede e usar a rede elétrica como a sua bateria, é muito interessante. Você, primeiro, não precisa se preocupar com baterias que são caras. Segundo, não precisa se preocupar com a manutenção das baterias, que também dá muita manutenção. Tá? Então, não precisa se preocupar com a vida útil das baterias, que é curta. Pequena, é a menor do sistema. Todos os equipamentos do sistema fotovoltaico duram, né, mais de 10 anos, menos a bateria. Então, se ele tiver bateria, vai ser o calcanhar de Aquiles, vai ser o gargalo, o elo mais fraco. Mas beleza, então, com isso a gente finaliza essa aula 8 de diferenciação entre sistemas de aquecimento solar e sistemas de geração fotovoltaica. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido bem proveitosa essa aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!